Olá, pessoal! É muito bom estar aqui com vocês para juntos nós refletirmos sobre esse tempo desafiador que nós temos vivido. Adoração em tempos de crise é possível? Como a igreja pode influenciar nesses dias difíceis que temos vivido e o nome do Senhor ser glorificado? Vamos refletir um pouco sobre isso? Antes de mais nada, eu gosto de definir a palavra adoração. Imediatamente, quando nós falamos em adoração, no nosso contexto evangélico aqui no Brasil, isso nos remete imediatamente à música, à turma dos adoradores, ao período de adoração, louvor e adoração, não é isso? Mas vamos pensar um pouco melhor sobre isso. No segundo dicionário, adoração é o ato de adorar, prestação de culto, veneração, amor extremo, amor intenso. Está relacionado a respeito, reverência ou devoção. Olha que interessante. Amor extremo, amor intenso, relacionado a respeito, a reverência, a devoção. Então vamos lembrar onde que isso começou. Deus chama Abraão. Abraão, então, recebe Isaac como o filho da promessa e Deus ali em Abraão inaugura o seu povo, né? Funda a nação de onde viria o Messias. Então, Deus chama Abraão, de Abraão vem Isaac e de Isaac vem Jacó, Esaú. E depois, por causa da fome na terra, José já estava no Egito. Por causa da fome na terra, começam a descer o Egito, o povo de Israel começa a ir ao Egito para buscar mantimento, e ali José, como governador, chama seu pai Jacó e seus irmãos, eles habitam então no Egito, saem de Canaã, habitam no Egito, e ali se multiplicam poderosamente. Então Deus vem como resgatador do seu povo 400 anos depois, e leva esse povo para o Sinai. E ali Deus dá ao seu povo a lei, porque tinha que tirar o Egito de dentro do povo, e não apenas tirar o povo do Egito, não é? Então Deus tira o povo do Egito e a primeira providência de Deus é se apresentar àquele povo, que ele era o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e que agora estava apresentando-se àquele povo, levantando Moisés para guiar o povo de volta a terra que ele tinha dado por herança a Abraão. Então, prometido por herança a Abraão. Então, pensa comigo aqui. Esse povo passou 400 anos no Egito. E lá no Egito, outros deuses eram adorados. Embora eles tivessem dentro deles o ensino de que havia o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, eles estavam 400 anos mergulhados em uma cultura de idolatria extrema. E ali Deus, quando envia Moisés, ele não apenas manifesta o seu poder diante dos olhos daquele povo que ainda não o conhecia só de ouvir falar. Ele manifesta o seu poder executando juízos sobre os deuses do Egito através das pragas. Então ali já suscita no coração do povo um temor, porque peraí, esse Deus que executa juízo, esse Deus que abre o mar para a gente passar, não é? Então esse Deus se revela a esse povo com sinais, mas agora ele está dando ao povo uma maneira de viver. E a primeira coisa que a gente vê lá em Êxodo, quando Moisés desce com as tábuas da lei, já encontra o povo o quê? Adorando a um bezerro. Por quê? A idolatria estava dentro deles. 400 anos, gente, não são 40 dias. Então, eles estavam habituados a se prostrarem ou a verem isso acontecendo na cultura onde eles estavam inseridos. E Moisés demorou lá em cima, no Monte Sinai, então vamos fazer um Deus pra gente, uma imagem de um Deus pra gente. E aí, quando Moisés desce, o povo já está lá, totalmente mergulhado na idolatria. Mas quando Deus, então, envia a lei para o povo, ensinando a eles, dando para eles um novo prumo, uma nova maneira de viver que afastasse aquele povo dos hábitos do Egito, da idolatria do Egito.
A primeira coisa que ele fala em Êxodo 20, de 1 a 5, é assim: e Deus falou essas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Olha que interessante isso aí. Então Deus, em Êxodo 20, de 1 a 5, ele vai se apresentando ao povo, dizendo quem ele é e dizendo que esse povo não vai mais se comportar como se comportava antes, quando não conhecia esse Deus. E aí ele continua falando. Eu quero chamar a atenção de vocês. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo. O que é isso, gente? Deus está ensinando, dando um novo parâmetro, porque a distorção da adoração, que deve ser dada somente a Deus nós devemos adorar, é a idolatria. Então, quando nós colocamos pessoas, outros deuses, coisas, ideologias e tantos outros ídolos que têm se levantado nos nossos dias, não é verdade? Às vezes nós não entendemos como ídolos, mas são ídolos porque tomam a primazia das nossas atenções, dos nossos afetos voltando aqui para o conceito de adoração, toma o nosso amor extremo, o nosso amor intenso, o nosso respeito, a nossa reverência e a nossa devoção. Eu me devoto àquela causa, eu me devoto àquela pessoa, eu me devoto àquele ídolo. E isso é a distorção da adoração. Isso é a idolatria. Então, por isso que Deus fala tanto na sua palavra contra a idolatria, ele condena a idolatria e ele abre os seus mandamentos para o seu povo, dizendo: se voltem para mim. Por quê? Porque Deus tem problema de autoestima e precisa das pessoas o adorando? Não, porque nesse relacionamento onde Deus ocupa o centro das nossas atenções e toda a nossa devoção, nossos afetos se reorganizam. É tão interessante a gente notar que a distorção da adoração, ela adoece. É a paixão, é a idolatria, é a cegueira que uma ideologia pode impor, é a paixão por um time de futebol. Gente, coisas que deveriam trazer pra gente entretenimento, alegria, prazer, geram morte. É tão interessante a gente observar como as torcidas de um time de futebol, os clubes de futebol foram criados para gerar entretenimento, diversão, leveza. E, no entanto, se tornam verdadeiros campos de batalhas. Historicamente, a gente já viu verdadeiras cenas de guerra entre torcidas organizadas. Então, a gente vê a distorção da adoração, a idolatria, o que ela causa, e por isso Deus condena a idolatria de uma maneira tão veemente. Então, primeiro de tudo, eu quero que vocês reflitam sobre isso. Que agora nós não vivemos segundo os padrões do Egito, nós não vivemos como aqueles que estão afastados de Deus, nós vivemos os seus preceitos, nós vivemos a sua vontade, nós vivemos sob o prumo da vontade, do ensino da lei, ok? Então, e quando eu digo a lei aqui, gente, entenda, a vontade de Deus. Certo? Aquilo que ele estabeleceu como bondade, como justiça, como verdade. Somos salvos pela graça, mediante a fé, mas a lei ela é aquele prumo que nos apresenta a vontade de Deus, o seu caráter e como ele deseja que nós vivamos a vida aqui. Quando Jesus estabelece um novo mandamento, Jesus veio cumprir a lei, ele diz: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Vocês amem o Senhor acima de todas as coisas e amem o teu próximo como a ti mesmo. Jesus em todo tempo ele fala isso. E toda a lei se resume nisso, no amor. No amor que só pode ser gerado no nosso coração num relacionamento de adoração.
quando nós nos relacionamos com Deus como centro absoluto dos nossos afetos, da nossa devoção, do nosso amor extremo, Ele coloca em ordem também, através desse relacionamento vertical que se dá em adoração, Ele também ajusta os nossos relacionamentos horizontais, trazendo uma nova maneira da gente viver em verdade, em justiça, em bondade, e ali a gente vê o fruto do Espírito sendo destrinchado ali pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. É isso que o Senhor quer produzir em nós, e é isso que por isso que ele trouxe essa lei para o povo ali no Sinai, porque a lei ia dar para o povo um novo prumo. E hoje em Cristo nós temos um novo prumo. Pelo poder do Espírito Santo, nós podemos nos relacionar com Deus em adoração, e o mesmo Espírito de Deus que habita em nós e nos leva a uma vida de genuína adoração, nos livra, nos alerta contra as idolatrias que se levantam sempre no nosso coração. Ele também vai formando em nós o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, o domínio próprio, frutos do Espírito que também nos ajustam ao padrão divino, à forma divina de viver. Aí eu quero trazer para vocês um texto que está em Efésios, capítulo 2. E nós vamos ler do verso 11 ao 14. Efésios 2, 11 ao 14 diz assim: Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Paulo está se dirigindo aos Efésios, à igreja em Éfeso, aos gentios, a mim e a você. E ele diz: sem esperança e sem Deus no mundo. É assim que nós estávamos distanciados da comunidade de Israel, não é assim? Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Presta atenção. Então agora o apóstolo Paulo está te dirigindo aos gentios. O apóstolo dos gentios está estendendo aquele padrão de Deus, o povo de Deus está sendo, nós fomos enxertados, os gentios, aqueles que não nasceram sob a lei, dentro da comunidade de Israel, nós éramos estrangeiros como gentios. O sangue de Jesus, então, o sacrifício de Cristo, então, nos inclui. Vivemos enxertados em Deus. Então, preste atenção. Mais uma vez, eu quero chamar a sua atenção aqui. Nós vivíamos de uma maneira, agora vivemos de outra maneira. Somos guiados pela mão do Senhor, pela bondade do Senhor, pela misericórdia do Senhor e pelas ordenanças do Senhor. Devemos viver então como novas criaturas, nascidos de novo, enxertados em Cristo Jesus. Ele é a videira, nós os ramos, e nós fomos enxertados nele. Então que a vida de Cristo deve agora permear a nossa vida, e através de Cristo nós fomos reconectados, reconciliados com Deus. Não apenas o Deus Criador, mas agora o Deus Pai. Parece muito óbvio isso que eu estou falando para vocês. Mas, gente, por incrível que pareça, os fundamentos estão sendo corrompidos, os fundamentos estão se perdendo. E quando os fundamentos se perdem, o nosso coração rapidamente se desvia da adoração, que é o relacionamento com Deus, para a idolatria. A nossa devoção, a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança, que deveria estar voltada totalmente para o Senhor, ela se desvia. E aí a gente começa a ficar aflito, a gente começa a ficar ansioso, a gente começa a ficar depressivo, porque as coisas fogem do nosso controle. E nós então percebemos que outros ídolos estão tomando o lugar de Deus na nossa vida. Gente, é muito sutil, não é óbvio, mas
essa situação que o mundo está atravessando, essa pandemia, está mostrando claro quantas pessoas estão dentro da igreja, muitas nasceram dentro da igreja, servem ao Senhor, trabalham para o Senhor, professam a fé cristã, mas na hora da crise, o que está oculto vem à tona, o que está escondido vem à tona, e o que está vindo à tona é medo, insegurança, pânico, pavor, desânimo, abatimento, crises de ansiedade. Por quê? Porque nosso coração, nós demos a primazia do nosso coração, muitas vezes para o entretenimento, para o poder ir e vir, para o trabalho, para o dinheiro. Não, como é que eu vou viver agora, sendo que eu não posso trabalhar, eu não posso produzir, como é que eu vou viver? E vem aquele pavor, como se nós não conhecêssemos um Deus que é fiel, um Deus que cuida, um Deus que provê. Então, a crise, ela revela onde o nosso coração está firmado. E tanta gente está desesperançada, desesperada. E eu não estou falando de gente, como o Efésios falou aqui, antes vocês estavam sem Deus no mundo. Não, nós estamos dentro da igreja, nós estamos tendo o ensino do Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos orando. Mas será que nós estamos entendendo? Será que nós estamos absorvendo? Ou nós só professamos uma fé religiosamente, mecanicamente? A gente só fez da igreja um clube social. Lá em Efésios, o apóstolo Paulo, olha, vocês agora não vivem mais como quem está longe de Cristo no mundo. Em Jesus Cristo, vocês foram enxertados, vocês são agora filhos de Deus. Filhos de Deus, herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Vocês agora estão enxertados em Deus através de Cristo, então vocês não precisam mais viver apavorados. Gente, o sofrimento daqueles que estão em Cristo é um sofrimento esperançoso. Não significa que, então, Helena, você está dizendo que a gente está em Cristo e que a gente não vai mais sofrer, a gente não vai ter mais aflição. Não, muito pelo contrário. O próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está falando que o sofrimento está na jornada, mas que nós não estaremos sozinhos. Então, gente, o sofrimento para o cristão que está realmente consciente e vivendo uma vida de adoração, de conexão, de devoção, onde Deus ocupa a primazia das decisões, dos encantos, dos afetos, do chamado, do propósito, da vida. Quando Deus ocupa a centralidade da nossa vida, nós somos adoradores. Não é só cantores, não só trabalhadores, adoradores, aqueles que se devotam a Deus, aqueles que amam extremamente, devotadamente a Deus e só a Deus. A nossa confiança está nele, a nossa força está nele, o nosso vigor está nele, a nossa alegria está nele. Ele é a porta. Ele é a fonte. Quando Deus ocupa esse lugar na nossa vida, o nosso sofrimento é esperançoso. Porque nós sabemos quais são as promessas. Eu quero trazer à sua memória o que está em João 14:1, onde Jesus estava dizendo que ia morrer, onde eles estavam saindo ali da última ceia juntos, onde Jesus já tinha dito que Judas o trairia, Jesus já tinha predito que Pedro o negaria. Eu fico imaginando a cara dos outros discípulos, pensando, meu Deus, o que é isso? O que vai acontecer? Ele vai ser traído? Vai ser negado? Que bagunça é essa que está se antecipando aí? E eles estão, então, num estado de insegurança, diante daquelas palavras que Jesus estava dizendo a eles, e Jesus disse para eles lá em João 14:1, não se perturbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. E aí ele continua dizendo, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar, depois eu vou vir buscar vocês. Então Jesus está dizendo, olha, confia, vai acontecer coisas muito ruins por aí, mas não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Eu estou no controle. Esse é o propósito de Deus. E se é o propósito de Deus, vai tudo terminar bem. Eu vou preparar vocês um lugar.
Gente, o Senhor vai preparar um lugar e isso fala da eternidade, isso fala que Ele vem nos buscar, isso fala de novos céus e nova terra, isso fala da nossa esperança final, né, de todas as coisas. Mas quando nós estamos em Cristo, nossas forças, Ele prepara um lugar de refrigério, Ele prepara para a gente um lugar de vigor, Ele prepara um lugar para a gente de esperança. Quando nós colocamos os olhos nele, através dessa vida de adoração, nós então não seremos perturbados. Jesus está chamando a gente, olha para mim, olha para mim. Não se perturbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Se vocês crerem, vai ficar tudo bem. Confiem, caminhem, avancem. Então, Jesus consolou ali os discípulos. Logo após, anunciar que Judas trairia, que Pedro negaria, eles estavam com o coração desalentado. O que vem por aí? Meu Deus, o que vai acontecer? E Jesus, calma, muita calma nessa hora. Credes em Deus, credes também em mim. Não se perturbe o vosso coração. Será que nós estamos com o coração assim? Ou nós estamos perturbados, ansiosos, aflitos? Qual deve ser o papel da igreja no momento desse? Olha, gente, na minha perspectiva, a igreja deve trazer à memória os fundamentos da nossa fé. Nós nos distraímos com tantos falsos ensinos. Nós voltamos as nossas atenções para tantos outros deuses. Nós elegemos ídolos até dentro da própria igreja. Ministros, cantores, foram tidos como super-homens, super-mulheres. Gente, super é o homem que subiu naquela cruz, morreu e ressuscitou no terceiro dia. No mais, como diz aquela canção do João Alexandre, todos são iguais, todos são mortais, diante dele não existem grandes ou sobrenaturais, todos hão de ver todo o seu poder, céus e terra, anjos e homens se curvarão diante do Rei. Ele é sobrenatural, Ele é o Deus, Ele é o Rei, Ele é o único, Ele é o Senhor. E a adoração é nós entendermos isso não apenas com a nossa mente, mas com o nosso coração, com a nossa devoção, com a nossa vida. Não apenas em cima de um púlpito, mas na maneira como a gente trata o próximo. Na maneira como a gente vive em família. Quando Deus ocupa a centralidade do nosso coração, dos nossos afetos e da nossa devoção, nossos outros relacionamentos serão restaurados, serão curados. Eles sofrerão o impacto da adoração na nossa vida, de uma vida de adoração. Nesse momento de crise, a igreja precisa voltar aos fundamentos da nossa fé. Nós precisamos entender em quem nós temos crido. Qual é a nossa esperança? A nossa esperança não está em viagens, a nossa esperança não está em grandes templos, a nossa esperança não está no nosso trabalho, embora ele seja legítimo e aprovado por Deus, seja uma grande bênção. A nossa esperança não está na nossa família, embora seja uma instituição fundada pelo próprio Deus. A nossa expectativa, a nossa esperança não está nas coisas temporárias, mas nas coisas eternas. Gente, a gente tem que entender isso além dos nossos discursos. A gente tem que passar a não apenas falar sobre isso, mas entender e viver dessa maneira. Viver uma vida de adoração. Uma vida devotada a Deus. Uma vida onde Deus é amado extremamente. E quando Deus é amado extremamente, gente, Ele não divide posição com ninguém. Ou com nada. Nós colocamos tantos ídolos na nossa vida. Tantos ídolos. E essa situação que nós estamos vivendo, através dessa pandemia, está revelando isso para a gente. As nossas aflições deveriam evidenciar a nossa fé. Mas o que está acontecendo? Está vindo à tona a depressão, a tristeza, a angústia, o pavor, o medo exacerbado, a falta de esperança.
Então significa que alguma coisa está errada no fundamento. Alguma coisa precisa ser reformada dentro de nós. A nossa aflição deve evidenciar a nossa fé em um Deus que criou todas as coisas e que continua no controle de todas as coisas. Sofrer não é errado, gente. É claro que nós... então você está dizendo, Helena, que nós temos que ser super-heróis. Não, o sofrimento, como eu disse, o sofrimento existe. Mas se nós vivemos uma vida de adoração, o sofrimento manifesta Deus. Até o nosso sofrimento, gente. Você já foi visitar alguém que está sendo afligido por uma doença, está em estado terminal de um câncer, e você chega lá na esperança de consolar aquela pessoa e você sai consolado? Porque aquela pessoa está tão cheia de Deus, a centralidade da vida dela é o Senhor, ela vive uma vida de devoção, de adoração ao único que é digno de recebê-la, e aí ele está em paz. Você vai para consolar e sai consolado. Aquela pessoa testemunha Deus no meio do sofrimento, no meio da dor, no meio da aflição. Então, sofrer é legítimo, gente. Nós sofremos, nós não somos pedras. Nós somos cristãos. Então, isso significa que o nosso coração é macio, é doce, não é empedrecido. Porque Cristo vai nos amolecendo, Cristo vai nos tornando compassivos, misericordiosos. E é impossível você ter uma pessoa compassiva, misericordiosa, cheia de amor, com o coração empedrecido, insensível. Não, nós não somos insensíveis, então é legítimo chorar, é legítimo sofrer, mas é tão interessante quando a adoração é uma realidade na nossa vida, como até as nossas lágrimas glorificam a Deus. Até no nosso sofrimento, as pessoas veem sendo manifesta a glória de Deus, o sustento de Deus. O Senhor atravessa com a gente. Porque o adorador, ele corre ao Senhor por consolo. É na fonte que ele vai buscar. Ele busca por socorro, ele busca por proteção, ele busca por consolo, ele busca por cura. E ele permanece confiando, mesmo quando as coisas não saíram do jeito que ele esperou. Ele continua confiando. Em contrapartida, aqueles que não são adoradores, de fato, de verdade, de vida, em espírito e em verdade, esses, no meio da crise, se derramam em murmuração, em discordância, em incredulidade. Mas se Deus está mesmo no controle, por que isso tudo está acontecendo? Está no controle coisa nenhuma. Se Deus é bom, por que ele deixa isso tudo acontecer? Nós começamos a questionar. Isso mostra que a nossa adoração não estava dirigida à pessoa do Senhor. Estava firmada em tantas outras coisas. Idolatria. Confiança no prazer, confiança na alegria, confiança em dias bons, confiança no trabalho, confiança nas posses, nas finanças. Tantos ídolos que se levantam todos os dias, impedindo que sejamos de fato adoradores. É tão interessante, gente, que o adorador, além dele passar pelo sofrimento, passar pela crise, e ele permanecer firme, glorificando a Deus, apesar do sofrimento, ele sofre sim, ele chora sim, mas ele sente a mão de Deus guiando. Não só isso, o adorador também procura assumir responsabilidades e seguir em frente. Uma característica do adorador é não julgar a culpa no outro. Ele assume a sua responsabilidade e ele se levanta como resposta no tempo de crise. Ele não quer apenas receber, ele também quer se apresentar como solução. O que eu posso fazer para servir o meu irmão? O que eu posso fazer para minimizar a dor do outro? O coração adorador não busca apenas o seu próprio prazer, a sua própria alegria, o seu próprio conforto e a sua própria provisão. O coração do adorador se derrama em responsabilidade e em cuidado com o próximo também. É tão interessante. E ele segue em frente. Ele não para no caminho e fica murmurando. Ele segue em frente, ele vai de fé em fé, de glória em glória, ele vai caminhando, ele vai rompendo, porque ele tem uma esperança. Então, gente, nesses tempos de crise que nós temos vivido, um tempo tão desafiador,
que nós como igreja possamos voltar aos fundamentos do que realmente é sermos adoradores. Não apenas cantores, não apenas produtores de arte. Gente, é tão interessante que dentro desse nicho, né, canção, louvor, adoração, quando a gente vai para as letras das nossas canções, que chamamos de adoração, ali através das letras nós derramamos um discurso de devoção extrema, né? Eu vim para adorar-te, eu vim para prostrar-me, eu vim para dizer que és meu Deus. O nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todos, o nome de Jesus levanta os mortos, sara os feridos. A gente proclama na nossa adoração música o que nós deveríamos proclamar não apenas na plataforma, não apenas nas canções, mas na nossa vida. Às vezes de boca fechada, as pessoas veem que o nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todos, o nome de Jesus sara os feridos através da nossa vida de adoração. Que nesses dias de crise, que nos desafios que nós estamos atravessando, que o Senhor esteja nos nossos lábios, nas nossas canções, mas nas nossas atitudes, nas nossas escolhas. Que a gente se lembre ali do que o apóstolo Paulo disse aos Efésios, que nós vivíamos antes como estrangeiros, afastados de Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus estamos enxertados, reconciliados com Deus. Ele é o alvo da nossa adoração, na maneira como a gente vive e não apenas nas nossas canções. Voltemos aos fundamentos da nossa fé, que aquilo que a gente proclama com os lábios realmente seja realidade na nossa mente, no nosso coração e domine completamente as nossas emoções. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e que você se levante nesses dias como um adorador, daqueles que o Senhor procura sobre toda a terra, aqueles que o adoram em espírito e em verdade.